Olá, músicos! Estamos aqui no nosso 7º vídeo dessa série Pedagogias e Performance Musical. Esse projeto que foi contemplado pela Lei nº 86/2020, Sejusel-Codec, por meio da Lei Aldir Blanc. Bem, se você não viu os outros vídeos, vão estar todos aqui na playlist, tá bom? E como eu já sei que você vai gostar, já coloca o like aí, dá o joinha, compartilha esse vídeo, porque hoje nós vamos continuar falando sobre cognição musical. E nosso próximo tópico é a autorregulação. Bem, então vamos falar agora um pouco sobre o que é autorregulação. Vamos colocar na tela aí qual que é a definição? Bem, a autorregulação, segundo Zimmermann, é um processo de gerenciamento das ações cognitivas relacionadas ao pensamento, comportamento e emoções, desenvolvido como forma de aperfeiçoar os resultados do aprendizado. No vídeo passado, a gente falou sobre a prática deliberada, sobre a nossa prática diária. Então não adianta a gente praticar, repetir, que a gente já falou sobre isso, sobre a repetição, que ela é importante para o aprendizado. Mas repetir por repetir não adianta. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. Então, ter autorregulação é quando a gente tem esses mecanismos de entender as melhores estratégias para o nosso aprendizado. Isso é, quando a gente consegue ter estratégias, medir esse nosso progresso e refletir sobre ele. Será que está realmente funcionando? Então seria mais ou menos isso. Agora, é muito bonito a gente falar isso na teoria, mas na prática é muito complicado. Até porque nossa forma de ensino ainda é muito conservadora, muito tradicional. Então estamos acostumados, nós como alunos, a vida inteira, a só receber conteúdos, a só absorver aquilo e o professor que conhece tudo, que sabe de tudo e joga esses conteúdos. Então, nós não temos não aprendemos quando crianças a aprender, a buscar esses conhecimentos. A gente só espera que alguém venha com esses conhecimentos até a gente. Se você pensar bem, nós somos seres muito, como posso dizer, muito acomodados. Por quê? Se você parar para pensar, a gente espera que alguém leia um livro e faça um vídeo falando sobre aquilo. Quem nunca assistiu um filme baseado no livro, mas não leu o livro? Então a gente é muito condicionado a isso. Para mim foi um baque, eu presenciei, eu posso falar por mim. Quando eu fui para a faculdade, foi a primeira faculdade de psicologia, foi um baque saber que eu que tenho que ir buscar os conhecimentos. Então isso era muito comum. Os professores faziam isso porque eles não sabiam, queriam que a gente que discutisse, chegasse às nossas conclusões. Não, eles faziam isso justamente porque eles sabem que quando nós somos protagonistas do nosso aprendizado, a gente aprende muito mais do que seres apenas passivos. Beleza, já falamos sobre isso. Lembramos que autorregulação, né, esse prefixo auto quer dizer algo da gente, pra gente. E quando a gente fala de nós, da gente perceber a nós mesmos, da gente melhorar algo em nós mesmos, é muito mais difícil, concorda? Então, é uma prática que a gente tem que ter diária, algo que a gente tem que melhorar cada dia mais. E aqui embaixo eu vou colocar o link que eu já coloquei em alguns outros vídeos anteriores que falam sobre a prática deliberada, como os experts, aqueles que já chegaram lá, né, no top, como eles conseguiram chegar nessa expertise. E uma das coisas que eles têm em comum é essa autorregulação. Tá, beleza, então vamos ver como que é isso na prática mesmo? Então, o primeiro ponto que ele coloca seria a antecipação ou planejamento. Então, o que é isso? Quando eu começo um estudo, vou dar um exemplo do que está acontecendo comigo agora. Estou preparando um concerto, são 3 peças, e uma delas eu nunca havia tocado. Então, eu escolhi ela para começar no meu plano de estudo. Essa peça eu já havia analisado ela no curso de pós-graduação e separei para tocar no momento oportuno. Então já facilitou porque eu já tinha analisado ela.
Então, quando eu coloquei no meu plano de estudo, primeira coisa que eu fiz no primeiro dia foi sentar com a partitura, sentar com áudio, eu ouvi vários tipos de gravações, com vários tipos de interpretações diferentes, escolhi aquela que mais fazia sentido para mim, de acordo com o que estava escrito ali na partitura, e eu fui analisando os pontos que para mim poderiam ser um problema, por questão de golpes de arco, afinação, os pontos de tensão da música. Então tudo isso eu fui colocando e fui distribuindo nos dias de estudo. Então isso seria a antecipação desses meus problemas e o planejamento nessa hora de estudo. O segundo ponto seria o monitoramento da performance, que seria durante a semana, durante os dias. Por exemplo, um dia eu peguei compasso 1 ao 10, que tinha um problema, já começava com um problema ali para mim. No segundo dia, eu vejo se aquele meu problema foi resolvido ou não, se eu posso prosseguir ou se eu tenho que voltar e sanar alguma dificuldade. Então, esse monitoramento constante aí da performance, do estudo. Lembrando que quando ele está falando da performance, ele está falando também desse processo de estudo. O terceiro ponto seria a reflexão sobre a performance. Então, depois que você completou todo esse teu planejamento, você vai refletir se aquilo, se você alcançou os seus desafios, seus objetivos, as metas que você colocou lá no primeiro ponto, que é a antecipação. Se você resolveu tudo que tinha para resolver, se aquilo foi eficaz, da próxima vez você vai repetir. Caso contrário, vamos atrás de outras estratégias para que aquilo funcione melhor. E aí, isso aí seria um ciclo, né? Segundo a visão do Zimmermann. Bem, isso pra gente é sempre um desafio. Nós, como alunos, a gente tem que estar sempre procurando fazer essa nossa autorregulação. Não esperar que alguém venha e faça esse monitoramento pra gente sempre, ou que faça essa reflexão pra gente. Isso eu falo na música, isso eu falo qualquer tipo de aprendizado que você tenha na vida. Se a gente tiver essa autorregulação, a gente conseguir colocar esses 3 pontos, essas 3 estratégias de estudo em prática, a gente vai conseguir ter muito mais autonomia no nosso estudo e assim a gente vai conseguir muito mais resultados. Nós, como professores, a gente tem essa missão de ensinar os nossos alunos a aprender, não somente passar o conteúdo. A gente passa o conteúdo de maneira que ele também tende a buscar esse conhecimento por ele mesmo. Desse jeito, a gente não vai ensinar apenas o conteúdo naquele momento, a gente vai ensinar o aluno a aprender o resto da vida dele. Então, esse é um ponto interessante para a gente refletir. E aí eu pergunto para você agora, como que está o seu estudo? Como que está esse seu processo de autorregulação? Como que está essa sua autoavaliação aí? Né? Vamos refletir um pouco nessa semana se a gente pode melhorar, né, o nosso processo de aprendizado. Colocar essas 3 etapas, você vai ver que vai fazer bastante diferença, seja qual for a meta que você tenha. É apenas aprender um instrumento por hobby? É para você ser um grande concertista? Você quer entrar numa faculdade, já está na faculdade, pretende sair dela, né, com um nível muito mais elevado? Isso vai depender muito de você. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu faço uma parte do trabalho, eu conduzo vocês, mas a maioria, o mérito é de quem? Dos nossos próprios alunos, de nós mesmos. Vai depender do nosso estudo, da nossa autorregulação. Vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, falando um pouco mais dessa minha autorregulação nesse processo que eu tô, e eu vou colocar aqui embaixo na descrição algumas pessoas que eu sigo também, músicos que eu vejo que tem um processo de autorregulação muito interessantes e que eu acho legal vocês seguirem essas pessoas, terem esses bons exemplos, tá bom? Na próxima eu vou estar falando sobre um assunto também bem legal que tem tudo a ver com autorregulação e vai ajudar muito vocês. Então espero vocês no próximo vídeo, na próxima sexta-feira. Ah, não esquece de deixar o like. Até sexta que vem!